Bom dia, bom dia. Vamos ao que interessa. Orações subordinadas adverbiais vinculado à apostila do Eleva. E aqui nós temos orações subordinadas adverbiais 1, porque elas são divididas em 1, 2, 3, dependendo do conteúdo. E para ficar mais fácil a gente comparar, eu já apresentei suavemente em uma aula anterior, né, esse conteúdo para a gente poder comparar com as demais orações subordinadas, adjetivas e substantivas. Tendo visto todas, nós vamos aprofundar em algumas características específicas dessas orações. Como são subordinadas adverbiais, são orações que fazem papel de advérbio, por isso que são orações subordinadas adverbiais. Como é que seria para que não fossem adverbiais? Teria que ser adjetivas ou substantivas. Sendo subordinadas, nós temos 3 tipos básicos. São aquelas que fazem os papéis. O núcleo da oração é sempre o verbo. Então, a característica que demanda da função sintática ou da unidade das ideias faz com que ela seja uma oração subordinada substantiva se estiver faltando algum item da função sintática mais apropriadamente dito. Faz com que seja adjetiva se estiver fazendo o papel de adjunta de nominal ou de predicativo. No caso, predicativo, ela entra como uma característica da substantiva. Então, vamos ficar na adjunta de nominal, restringindo ou explicando, como já foi dito nas aulas anteriores. E aí vem as subordinadas, que eu disse que são 9 orações. 9 orações subordinadas com essas características. Então, entendendo bem isso, vamos passar para algo que tem sido motivo de muita dúvida. Estamos no capítulo 22 do conteúdo de língua portuguesa. Então, a minha pergunta é, na apostila de vocês tem a foto de uma mulher chorando. Então, suponhamos que, independente da foto, nós peguemos como tema da nossa reflexão do momento uma mulher que está chorando. Causa é diferente de explicação. Vamos entender isso. Causa é uma relação precisa entre causa e efeito, em que eu estou dizendo algo que o que vem antes não está simplesmente dando uma ordem para que algo seja objeto da explicação da ordem, mas que haja um vínculo de algo profundamente necessário para que a outra coisa aconteça. O que está sendo relatado, juntamente com a conjunção subordinada, né, que seria aí uma locução adverbial ou um advérbio, para que essa coisa que está sendo relatada, né, se escore, ou seja, precedido pela sua causa. Então, essa relação de causa e de consequência tem que ser absoluta para que seja uma causa. E a explicativa tem que estar na condição de ordem. Então, qual é a causa do choro da mulher? Ela ter perdido um ente querido. Então, ela chora porque perdeu um ente querido. Causa. Qual é o motivo de ela chorar? Ter perdido um ente querido. E agora, e se fosse uma explicativa? Explicativa, você vai dizer para ela assim, dando uma ordem no imperativo, dando um conselho. Chora, porque faz bem para a alma. Quando eu utilizo desses recursos, eu estou dando uma explicativa, que vem depois de um conselho, de um imperativo. O verbo tem que estar no imperativo. Quando eu apresento a causa, o verbo está no indicativo comum. Só há uma ideia de circunstância causal, né, que une essas duas orações de um mesmo período. Ficou
claro? Então, nós temos algumas expectativas. Todo o conteúdo eu introduzo quais são as nossas expectativas. Nós temos duas, as orações subordinadas adverbiais 1. Nós temos duas expectativas. Eu vou colocar como sendo: identificar as orações subordinadas adverbiais e sua importância como instrumento de coesão textual. A ideia, a continuidade, a progressão recebe uma contribuição muito grande das orações subordinadas adverbiais. 2. Examinar particularmente as construções que envolvem as orações subordinadas adverbiais, causais, condicionais, concessivas, consecutivas e comparativas. Ok? Então, quando nós voltarmos a atenção para as orações subordinadas adverbiais, nós vamos pensar basicamente nestas 5 orações. Então, vamos caminhar. Estudar as orações subordinadas adverbiais é estudar novamente as circunstâncias, a mesma coisa que você está estudando os advérbios, porém, como se eles fossem desenvolvidos. Não só uma locução adverbial, mas eles desenvolvidos em mais palavras, mas trazendo uma ideia circunstancial para a oração principal. Nós falamos que os advérbios, eles estão sempre vinculados a verbos, né, modificando, né, o verbo, o advérbio ou o adjetivo. Então, vamos fixar nossa atenção na oração principal para a gente ver com que relação nós estamos nos ocupando. Normalmente, a conjunção, o lugar em que aparece a conjunção adverbial ou a locução adverbial que vai dar a ideia, né, de uma circunstância naquela oração, lugar em que esta conjunção ou locução aparece, essa oração torna-se adverbial, ok? Então vamos ver lá. Ontem ela estava tremendo de frio. Ontem é uma adjunta adverbial de tempo. Ontem, tempo. Agora vou melhorar, em vez de só a palavrinha ontem, que é um advérbio circunstancial, eu vou usar uma oração naquele lugar. Então, quando cheguei, ela estava tremendo porque sentia frio. Então, olha só, eu tenho uma temporal, eu tenho uma principal e eu tenho uma causal da anterior. Quer ver? Quando cheguei a uma oração subordinada adverbial temporal, ela estava tremendo. E aí vem uma outra relação, são 3 orações. Ela estava tremendo porque sentia frio. Então, tremia, qual é a causa? Sentir frio. Então, eu tenho 3 orações. No verbo cheguei, ao redor do verbo cheguei, estava e sentia. 3 orações distintas aí, né? Todas elas adverbiais. Então, isso é importante para a gente entender que numa só oração eu tenho maiores possibilidades, em um só período, me perdoa, em um só período eu tenho maiores possibilidades, né, de ter ali um período composto por uma oração principal e uma subordinada, ou uma principal e 2, 3, 4 possibilidades infindas de orações subordinadas, principalmente em se tratando das orações subordinadas adverbiais, ok? Então, nessas questões, nós vamos evoluir com mais exemplos, para a gente entender melhor. Vamos procurar uma causal agora. Ela estava tremendo, porque sentia frio. Agora, eu vou procurar essa causal no visto que. Então, quando eu tenho uma causal, eu tenho algumas conjunções que podem fazer esse papel. Qualquer uma dessas conjunções que for substituindo a outra, desde que todas elas tragam a mesma ideia, a mesma relação, né, nós teremos a relação causal. Então, ela estava tremendo porque sentia frio, porque é uma conjunção subordinada causal.
adverbial causal. Ela estava tremendo, visto que sentia frio. Locução conjuntiva subordinada adverbial causal. Então, eu troquei uma conjunção por uma locução e nós tivemos o mesmo sentido. Vamos acelerar, então, com relação às adverbiais, segundo as normas gramaticais brasileiras. Elas são compostas de 9, como eu já disse. Nós vamos estudar 5 delas. Então, as orações subordinadas causais, nós já vimos, né, já falamos, já tocamos no assunto, mas nós vamos avançando com algumas conjunções ou locuções conjuntivas. Por que, visto que, já que, por quanto, uma vez que, como e etc. Você saiu porque quis. Qual é a causa de você sair? Querer, porque quis. Já que todos insistiam, ela resolveu cantar. Qual é a causa de ela resolver cantar? Todos insistiam, já que, ok? A conjunção causal, como aparece necessariamente em uma oração que antecede a principal. Pode aparecer no inverso, como nós temos os 2 exemplos aqui, já dito e apresentados. Como você se atrasou, não viu a solenidade. Por que não viu a solenidade? Porque você se atrasou. Então, como está substituindo aí a palavrinha mais comum das orações subordinadas adverbiais causais. Vamos namorar um pouco as adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, elas expressam, adverbiais, algumas ideias. Falamos das causais, vamos falar das condicionais. O que eu entendo de uma condição? É quando há um acordo e esse acordo precisa ser levado a sério, ok? Veja bem, se, caso, a menos que, desde que, uma vez que, sem que, etc. Sem que você cumpra a sua parte no acordo, eu não cumprirei a minha. Por que eu não cumprirei a minha? Em que condições? Sem que você cumpra a sua. Então, eu tenho condições, né? Caso, se, a menos que, desde que, uma vez que, sem que, ok? Então, são possibilidades aí que nós estamos procurando para criar uma condição. Sem que houvesse vontade política, não haveria solução do problema social. Só com vontade política a gente resolve o problema social. Aí o povo não pode resolver o problema social? Pode. Mas com a vontade política fica mais fácil, mais diretiva essa ação. Ok? Nós estamos acompanhando aqui no PC, né, o conteúdo, porque ainda não pegamos essa apostila do número 5. Nós já estamos no conteúdo da número 5, tá? Então, quem tiver oportunidade, corre na escola, grita o pessoal lá e pega a apostila do 5 para fazer os exercícios conceituais. Para entender um pouquinho mais do que nós estamos falando e os contextualizados também, tá? São os 2 tipos de exercícios mais importantes. De aprofundamento, olha, fica à vontade. No aprofundamento, fica à vontade. Irei se você for. Qual é a condição para eu ir? Se você for, eu irei. Uma vez que, quando tem valor condicional. Uma vez que faça isso, eu farei aquilo. Tá? O verbo da oração estará no modo indicativo. Uma vez que me pediram, eu entendi. Uma vez que me pedissem, eu entenderia. Né? Então, uma vez que me pediram, eu entendi. É a causa. Oração subordinada adverbial causal. Uma vez que me pedissem, eu entenderia. Se me pedissem, eu entenderia.
Tá vendo a diferença pequena na flexão, né? Então, na causal, o verbo está no indicativo. Na condicional, o verbo está no subjuntivo. Por quê? Porque a conjunção ser delibera o imperfeito do subjuntivo. O tempo, né, o pretérito imperfeito do subjuntivo, né, ele é acompanhado da conjunção ser. Se eu entendesse, né, se eu pedisse, se me pedissem, tá vendo? Então, nós entendemos mais basicamente isso nesse aspecto, né? A mudança não é só do tempo, né? Do modo do verbo, nos dá essa alteração de sentido, embora nós estejamos usando a mesma locução conjuntiva uma vez que. Uma vez que me pediram, já está feito, tá? Eu entendi. Então, aí eu tenho uma causa. Por que eu entendi? Porque me pediram. Só substituir por uma conjunção mais apropriada e mais simples de compreender e mais usual. Uma vez que me pedissem, eu entenderia. Então, se me pedissem, eu entenderia. Então, não quis falar comigo, então eu tenho um acordo. Então, essa é condicional. Vamos evoluir para as consecutivas, ou melhor, para as concessivas. As consecutivas levam em consideração a consequência. A conjunção não vai estar na causa. A conjunção estará na consequência. Consequência e causa não tem a ver com explicação. Consequência e causa estão livres da ideia de explicação. Explicação depende de um verbo na oração principal no imperativo. Tá? Então, vamos para a concessiva. Como é que eu entendo concessiva? É quando a gente tem uma limitação e, apesar dessa limitação, faz o que tem que ser feito. Tem uma limitação, ok. Entende-se a limitação e faz-se o que deve ser feito. Expressam a ideia de concessão. Os principais conectivos nesse caso são embora, mesmo que, ainda que, por mais que, se bem que, sem que, conquanto, malgrado, posto que e etc. Ok? Embora pareça antigo, trata-se de um modelo novo. Embora pareça antigo, trata-se de um modelo novo. Tem uma limitação. Parece que é antigo, mas é novo, tá? Sem que seja um fenômeno, é uma pessoa inteligente. Por mais que trabalhe, sobram contas para pagar. Nós temos visto por aí que a maioria dos estudantes tem muita dificuldade, os falantes da língua portuguesa, tem muita dificuldade em entender a ideia de concessão. Eu gosto de dizer que é um acordo prévio ou uma condição prévia que é quebrada. Então, apesar de o fato, a dificuldade, a limitação, né, há uma ideia de contrariedade, de contraste entre a oração subordinada concessiva e a oração principal. Então, essa ideia de contraste precisa valer para a gente entender. Por exemplo, embora estivesse gelado, estávamos pelados no gelo. Brincávamos com poucas roupas na neve, embora a temperatura fosse abaixo de zero. Imagina um lugar muito gelado e neve, você brincando na neve com pouca roupa, é uma concessão, porque há todo do contrário. O que é do contrário? Neve, temperatura muito baixa. E a gente usando pouca roupa ou pelado, ok? Vamos para as orações subordinadas consecutivas, aquelas que dão ideia de
consequência. Consecução é uma consequência. Nós falamos da causa. Qual a diferença da causal para a consecutiva? A diferença é muito clara. A causal tem a conjunção na estrutura que provoca, que diz da causa de algo que aconteceu. A consecutiva tem a conjunção, a locução conjuntiva, na estrutura, na oração, que diz da consequência do que aconteceu. Uma coisa é a causa, a outra é a consequência. Então, consecutiva. E normalmente, ela utiliza um padrão de comparação. Olha que coisa interessante. Era tanto o barulho, então você fala de uma coisa, dá uma intensidade, não é? Que ninguém se entendia. Que ninguém se entendia é a consequência de era tanto o barulho. Era tão forte o impacto que ninguém ficava em pé. Então, tanto, tal, né? Vai introduzindo a oração principal e a consequência vem com o que, possivelmente em seguida. Então, tal, tanto, tamanho, tão, né? E consequência do que, introduzindo a oração subordinada com adverbial, tá? Consecutiva. Então, tal é o seu entusiasmo que conquista os outros. Tem tanto entusiasmo que só de chegar perto conquista a simpatia dos outros. Ok? Então, ficamos aí com um exemplo. É interessante registrar que, se forem comparadas as orações subordinadas adverbiais causais e as consecutivas, se observará que elas estão nos polos opostos da relação de causa e consequência. É o que nós acabamos de dizer, tá? Fizeram tanta confusão na festa que acabaram sendo presos. Acabaram presos porque fizeram muita confusão na festa. Então, a oração principal começa a ser consequência, então a causal por quê? A oração principal é causa, a oração subordinada é consecutiva, que é a consequência. Então, fizeram tanta confusão na festa principal que acabaram sendo presos. Vou pegar a consequência agora, vou colocar ela como principal. Acabaram presos porque fizeram muita ou tanta confusão na festa. Ok? Entendemos aí o trocadilho, a brincadeira dos dois opostos? Fechamos uma ideia de maneira legal? Beleza. Vamos lá então. Orações subordinadas adverbiais comparativas. As comparativas é quando eu comparo um item a outro. Então, mais do que, menos do que, qual, tal, tanto, quanto, tanto, como. Né? Não é uma condição, é uma comparação. Por isso é comparativa. Ela é mais compreensiva do que ele. É superioridade, não é? Mais compreensiva indica superioridade do que ele, que é a comparativa. Sabe menos, inferioridade, que o irmão. Estou comparando o que um sabe com relação ao outro, não se reproduz o verbo na comparativa. Tá vendo? A economia da linguagem faz com que a gente não reproduza o verbo, embora ele esteja lá. Por exemplo, ela é mais compreensiva do que ele é compreensivo. Então, é compreensiva, mata mais do que compreensiva. Sabe menos que o irmão sabe. Sabe menos que o irmão sabe. Só que não aparece o sábio para o irmão. Não tem essa necessidade. Nós sabemos que essa ideia está oculta, elíptica. Ok? Então vamos lá. Fala como um papagaio. Fala pelos cotovelos, como um papagaio. Vendo só? Então é bom te entender
né? A gente diz aqui que é uma elipse denominada zeugma, e se define pela supressão de um termo já utilizado anteriormente, é um zeugma, é uma elipse, né? Com essa característica nós chamamos de zeugma, é uma figura de linguagem que é comum na oração subordinada adverbial comparativa. E aí nós vamos concluir a nossa conversa tratando da oração subordinada adverbial reduzidas. Show de bola, viu? As orações reduzidas se dão por formas nominais dos verbos, podendo acontecer em gerúndio, em particípio ou infinitivo. Mas esse é o perfil mais apropriado que nós temos, ok? Vejamos alguns exemplos dos títulos, né, das classificações que estudamos nesse capítulo. Por estar atrasado, nem cumprimentou os amigos. E se eu quiser reconstruí-la, seria porque estava atrasado, nem cumprimentou os amigos, que é uma causal. Então, se eu sei que ela é causal, e basta eu substituir o infinitivo, ou o gerúndio, ou o particípio, pela conjunção e o verbo desdobrado, eu acho exatamente, né, qual é a classificação da oração. Aí eu consigo entender do que se trata. Então, por estar atrasado, é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de estar atrasado, de infinitivo. Ok? Professor, mas não tem ali o termo atrasado? Né? Então, porque estava atrasado, qual é o verbo que eu flexionei? É o atrasado ou é o estar? É o verbo estar, não é? Então, é ele que está reduzido. Então, eu tenho que observar a estrutura verbal, né? O infinitivo está nessa estrutura verbal, então vai ser classificada como reduzida de infinitivo. É feio de doer. É feio de doer. É feio é uma oração principal, de doer, né? Então, assim, é tão feio que dói. É tão feio que dói. É uma consecutiva, não vou nem entrar em muito detalhe, né? Então, é uma oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Doer, infinitivo. Querendo passar no vestibular, estudou demais. Porque queria, né? Oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Olha que show de bola, hein? Porque queria passar no vestibular. Então, querendo é gerúndio. Mas o professor não tem passar. Então, só que eu não estou mexendo na estrutura do verbo passar, mas na do querer. É isso que tem que ficar claro para mim, ok? Estudando muito, gerúndio, passará no vestibular. Então, se estudar muito é uma condicional, oração subordinada adverbial condicional, reduzida de gerúndio, estudando NDO, infinitivo R, A, R, E, R, I, R ou O, R de segunda conjugação, né? E aí vai sucessivamente. Pessoal, pontuação das orações subordinadas adverbiais que nós assistimos aqui. Analisamos 5 características: causais, temporais, causais, consecutivas, concessivas e comparativas, não é isso? Então, nesse quadro, né, dessas 5 orações que nós estudamos, paramos para analisar as 5 orações, né, de sorte que houvesse um desenvolvimento mais claro, né, dessas características. Então, eram 5: causais, condicionais, concessivas, consecutivas e comparativas. Eu falei temporais, eu voltei para olhar, nós demos o exemplo da temporal, mas nós não falamos dela não, vem por último aí, tá? No item 2, vamos voltar a falar disso aí. Então,
as orações subordinadas adverbiais e a pontuação. Da mesma forma que os adjuntos adverbiais, as orações adverbiais, quando deslocadas de sua posição normal, no final do período, né, devem ser isoladas por vírgula. Isso é natural. Muitas pessoas, se não forem alertadas, olha a condicional aí, hein? Poderão sofrer um acidente naquela esquina. Olha ela vindo no começo agora. Estava no meio, agora vindo no começo. Embora ele fosse um homem agradável, vírgula, tinha dificuldade em manter seus relacionamentos. Se fosse na ordem inversa, a vírgula não seria obrigatória. As circunstâncias submetidas. É frequente que apareça em textos de natureza distintas orações ou períodos entre os quais se estabelece uma relação que poderia ser expressa mais diretamente por meio de um conectivo, que, no entanto, não se faz presente, pois o sentido é reconhecido com facilidade. Então, ele não está lá, mas a gente sabe que a ideia é essa, né? Um dos itens que nós estamos tratando ali. Ele certamente estava contrariado, não admitia que o tivessem tratado tão mal. Legal? Como é que ficaria ela desenvolvida? Olha o porquê. Os períodos poderiam ser ligados pela conjunção porquê, já que no segundo se revela causa do primeiro. Qual é a causa de estar contrariado? Não admitir que o tivessem tratado tão mal. Não é isso? E aí a gente segue mais a miúde. Ela era uma mulher muito forte. Venceria com facilidade os oponentes que então se apresentaram. Então, por que é que ela é considerada uma mulher muito forte? Né? Pela conjunção que, já que no segundo se revela a consequência do primeiro. Ela venceria com facilidade qualquer oponente que se apresentasse. Beleza? Só um abraço, ótimo estudo. Depois pega aí os exercícios conceituais, né? Os exercícios contextualizados. Vamos exercitar para a gente ver o que entendeu. Um bom trabalho. Abraço.